Bem-vindo, ouvinte. Sou Rui Jacques, produtor e apresentador do programa Terra Rara, que trata sobre ecologia, sustentabilidade, meio ambiente, vegetarianismo e veganismo, proteção dos direitos e a vida animal. Eu falo diretamente do estúdio da Rádio Morandou, a rádio web que transmite sabedoria. Nessa edição do programa estão presentes no estúdio Luiz Deganello, jornalista e professor de comunicação. Bem-vindo, Luiz. Da fisioterapeuta e mestre acupunturista Beatriz Goldman, que logo se unirá a nós. E de nossos convidados dessa edição, a companhia de teatro Companhia Cordiais, que apresenta a 4ª temporada da peça infantil A Formiga e a Folhinha. A Companhia Cordiais é composta na direção por João Paulo Rezec, possui trabalhos técnicos de Marcos Eugênio e tem elenco composto por Aline Pavani, que vai interpretar a Formiguinha, Thaís Santana, Dona Água e a Imperatriz Leona, Robson Alex Pinto, interpretando o Imperador Léo e o Lenhador, Graziela Barduco, Dona Árvore e a Vaquinha, e José Tomás, Senhor Fogo e o Açougueiro. Bom, que todos sejam bem-vindos, né? E vamos começar então pela Graziela. Vamos colocar você como porta-voz aqui do grupo, né? Eu gostaria de pedir para você que você fizesse assim, desse um início, como foi a gênese dessa companhia de teatro? Como é que surgiu a ideia de unir pessoas distintas, em épocas distintas, com interesses distintos, mas com um final comum? Como surgiu isso? O Zé e eu fomos convidados para gravar um curta de um amigo nosso, o Kenny Belfus, e a gente gravou o curta e depois disso a gente estendeu, foi até um café, bateu um papo, e o meu marido estava junto, o João, que é o diretor da companhia, que ele foi ajudar na parte técnica da filmagem. Então depois a gente foi bater esse papo no café. E há algum tempo eu tinha essa vontade de ter uma companhia de teatro, de montar um grupo de teatro, que era um sonho meu, e aí nesse teatro eu sentia a vontade, a necessidade, senti que era o momento de compartilhar isso com eles, senti que era aquela turma com a qual eu deveria compartilhar. E quando eu contei desse meu sonho, dessa minha vontade, já meio que convidando todo mundo para entrar no meio, né? Todo mundo super adorou a ideia. Eu já falei que era uma vontade de montar uma companhia de teatro focada no público infantil, que eu queria pensar na formação das crianças, em como a gente poderia contribuir de alguma forma para que a gente tenha um futuro melhor, uma coisa, né? Uma coisa não só pensar em ganhar dinheiro, mas de que forma a gente pode contribuir com a sociedade. Então eles gostaram muito da história, da ideia, e a gente pensou logo de cara em chamar a Aline, que tinha feito uma oficina de teatro com a gente, para incluir ali na patotinha, para ir, né, aumentando o grupo. Na sequência, pensando em que essa companhia seria focada no público infantil, na ocasião eu estava fazendo pós-graduação em artes cênicas e eu estava estudando com a Thaís e com o Robson. Então eu sabia que os dois davam aula para crianças. Então eu rapidamente eu já dei um toque nos dois, falei assim: olha, a gente está montando uma companhia de teatro focada no público infantil, não temos grana ainda, não temos nada, vocês querem de repente participar do nosso projeto, né? E os dois adoraram a ideia. Primeiro foi só com a Thaís, a gente ainda não tinha entrado em contato com o Robson, mais pra frente que a gente foi entrar em contato com o Robson, que foi na verdade quando o Kenny Belfus acabou deixando a companhia, ficou essa vaga, e aí a gente chamou o Robson. Quer dizer, eu passei a mesma conversa que eu passei na Thaís, mais pra frente eu passei no Robson. E aí eles aceitaram, né? Então, quer dizer assim, as pessoas que eu chamei para estarem ali compartilhando esse sonho comigo não foi por acaso.
Então, o Zé, ele além de ator, ele é professor ele é formado em letras, ele dá aula de inglês e português para crianças e adolescentes. Então, ele trabalha com a parte educativa. Ele tem essa coisa que a nossa companhia tem essa vertente educativa, não é só o entretenimento. Então, chamei o Zé por causa disso. A Thaís e o Robson também trabalham com crianças, também estão, né, tem essa parte educativa. E a Aline ela é a nossa atriz gênio. Ela é a protagonista da nossa peça. Ela fica em cena 40 minutos dando 500 quilos de texto. Não erra uma vírgula, segura todo mundo. Então, e eu precisava de alguém para dirigir esse sonho. Então, no caso, seria o meu ilustre marido, que era diretor só de cinema. E aí ele falou, será? Nunca fiz teatro, nunca dirigi teatro. Eu falei, rapaz, veja bem, se você já dirigiu um monte de filme, você vai conseguir dirigir teatro. É diferente, mas você vai conseguir. Então, e aí a gente foi caminhando dessa forma. Meio que a gente virou uma família. Sei que é meio clichê a gente falar isso, mas é verdade. A gente acabou virando uma família. A convivência faz isso, né? Então, foi dessa forma que a gente surgiu. Vocês agora estão partindo para a 4ª temporada. Isso, 4ª temporada do espetáculo A Formiga e a Folhinha, que foi o nosso espetáculo de estreia da companhia, né? Foi o primeiro dela. Olhando para o futuro, a Companhia Cordiais tem em mente alguma outra peça, algum outro projeto, alguma outra coisa que para assim, puxa, poderíamos apostar nisso? Isso, a gente até vem discutindo isso há algum tempo. Temos alguns textos em vista, mas a gente quer, assim, dar um passo de cada vez. A gente não quer muito atropelar as coisas, mas o Zé, que é o nosso dramaturgo oficial, que foi o que fez a dramaturgia da Formiga e da Folhinha, ele já veio com várias ideias, com vários outros textos, várias outras sinopses, e eu falo, isso, vamos guardando, vamos segurando, porque a gente vai colocar tudo isso em prática, mas um passinho de cada vez para que a gente não se perca no meio do caminho. Mas a ideia é cada vez ampliar mais o repertório. Em termos de dramaturgia, o José Tomás traz muitas ideias, como a Graziela Barduc estava nos colocando. Inclusive, um dos primeiros textos que ele estava me cogitando aqui é Shakespeare para crianças. É isso? É isso mesmo, produção? Não me avisaram. Não que não seja uma má ideia. Já se passaram várias ideias nessa minha cabeça agora, Shakespeare para criança. Mas ainda não estou pretendendo tanto assim. Mas a gente tem várias ideias e eu, por acaso, escrevi esse primeiro texto porque foi uma historinha que eu ouvi quando eu era criança, que eu acabei dramatizando, mas que não impede de nenhum deles também, se quiser escrever. O João, que é o nosso diretor, ele escreve poesias, livros, ele escreve coisas muito boas. Eu tenho um texto que eu escrevi com o pai da Thaís, que é a Dona Água. Então, na verdade, a Grazi brincou com essa exclusividade, mas ela não é só minha, não. Mas eu gostei da ideia do Shakespeare para as crianças. Eu pensei até em Milk Shakespeare. Poderíamos ter Milk Shakespeare com alguma coisa tipo assim, Romeu e Julieta, né? Com goiaba no meio, assim. Olha, né? Que legal. Muito bom. Anota a dica, anota. Eu fico imaginando assim que na cabeça de atores de teatro as coisas devem borbulhar, né? Porque vocês têm muitas referências, né? A parte acadêmica de vocês é muito forte, né? Eu gostaria de conversar com o Robson para saber dele o seguinte. Robson, na hora que a Graziela dá um aplique em você, ela acabou de revelar no ar agora, né? Aplicou mesmo. Aplicou mesmo, né? Mas é um aplique do bem, né? Um aplique uma coisa bacana, né? Você tinha a ideia de que você estava assim, indo para a 4ª temporada, 5ª, 6ª, que isso ia engatar, ia dar muito certo? Na verdade, o combinado era a 2ª. Era só a 2ª. Só a 2ª. Não, você pode ficar tranquilo que é só a 2ª.
vamos usar... É um chaveco aqui, geral isso, né? Foi forte, né? E aí você também gostou, né? Gostei. Então, É algo que está na minha vida desde dos 11, 12 anos de idade, né? O teatro. Eu entrei numa companhia que fez 50 anos o ano passado, que é o Timol, ali na Santa Cecília, na Vila Buarque. A Biblioteca Infanto-Juvenil Monteiro Lobato tem um grupo de teatro que está há 50 anos aí, né? E eu, como morei sempre ali na região central, na infância, eu já entrei com 11 anos nessa companhia. Mas também o ser educador está nas minhas veias também, né? Ser professor, não deixa de ser uma plateia, nosso público, seja infantil, terceira idade, enfim, já dei aula de 4 a 80 anos, né? Já tive aluno de 87 anos. Mas toda vez que eu tento fugir do teatro, de alguma forma ele me apronta uma arapuca como essa da Graziella. E fala, não, você tem que estar aqui também. Como se dissesse, você também é nosso, né? Então, mas são arapucas do bem, que só me completam, me preenchem, né? Então, tá indo para a quarta, era só a segunda. Você interpreta 2 papéis nessa Sim. peça. Uhum. Fala um pouquinho desses 2 papéis. Os 2 papéis são o Imperador Léo, né, e o Lenhador. Cada um tem assim um defeitinho de fabricação que seria um pecadinho, né, capital. O Leão, ele é muito avarento. Ele tenta ali controlar os gastos públicos, ele tenta manipular um pouquinho a situação para que ele não tenha gastos, né, do próprio bolso. E o lenhador, apesar de ser um lenhador, ser super contraditório, ele é um lenhador preocupado com a natureza, com o meio ambiente. Ele é preocupado com a quantidade de árvores que é cortada no reino, para justamente não ficar sem árvores para cortar no futuro. Então ele é um lenhador que está sempre ali plantando novas árvores e para ter árvores no futuro, para ele ter o ganha-pão dele, né? Ele não sai cortando árvore assim, não. Voltando para a Graziella, quando vocês pensam na formação da equipe de atores, vocês pensavam, por exemplo, em associar que esses atores vão ser bons, vão ser tipo um cast, né? Para passar o tema sustentabilidade. Talvez esse ator fosse melhor, o outro ator fosse melhor. Vocês tiveram essa preocupação? Ou não? Ou eles vieram de uma outra forma? Então, inicialmente a gente teve a preocupação de chamar atores bons, assim, que pudessem passar qualquer mensagem. Até porque a gente vai variando de tema, assim, sempre preocupado na formação do bom cidadão, mas a gente quer passar por vários temas nesse sentido. Então a preocupação era que fossem bons atores e que tivessem facilidade de trabalhar com crianças. Então eu acredito assim que o bom ator ele consegue passar qualquer mensagem, né? Então dentro da estrutura da companhia, o tema sustentabilidade é uma coisa forte. É uma coisa forte, com certeza. Até porque a peça se passa numa floresta, né? Então, seria um microcosmo do planeta Terra. É bem isso, exatamente. Tudo está se passando ali. Então, eles precisam da floresta para que tudo continue funcionando, né? Então, se cortar todas as árvores, a coisa descamba. Exatamente. Tem até uma cena do lenhador que a formiguinha quer que ele corte a árvore, né? E ele fala, mas eu não vou cortar a árvore. Aí ele fala assim, dá uma cafungada aqui, né? Como é que você fala? Fala como que você fala. O lenhador pede para que ela dê uma respirada, né, no ar. Como é que está o ar da região ali, por conta de ter pouca árvore, né? E está super poluído, ela não consegue nem respirar direito. E aí ele dá uma aula para ela, como criança que ela é, criança mimada que a formiga é, né? Uma aula sobre meio ambiente. Sobre o meio ambiente, né?
Ele é caipira, ele tem todo um sotaque do interior de São Paulo, né? Então ele fala, dá uma cafungada aqui no ar, direitinho, olha como é que tá esse ar pra você respirar, não tá bom não. E nessa hora as crianças se identificam plenamente. E o lenhador, as crianças adoram, né? Eles ficam ali de olho na protagonista, mas os pais também curtem muito. Eles se identificam muito com esse jeitão caipira do lenhador, né? É bacana isso. É um dos personagens que os adultos mais curtem, né? Assim, que além da gente tentar se comunicar com as crianças, a gente também procura colocar algumas piadas que atinjam os adultos, porque as crianças não vão sozinhas ao teatro, então a gente pensa que os pais estão lá também, então a gente também quer chamar a atenção dos pais, para que não fique aquela coisa maçante, né, só para criança. Então a peça, assim, a censura é livre, a ideia é agradar a todos, né, desde o mais piquititico até o senhorzinho. Então eu brinco assim que o meu pai tem 76 anos, ele é o maior fã da nossa peça, ele vai em todos os espetáculos, vai em todas as temporadas, todas as apresentações. Minha mãe sabe o texto de cor. Ela falou assim, se alguém faltar, se alguém não for, eu vou lá e substituo, porque eu já sei texto de cor. Então, agrada a todos, né? Então... Tem mais alguma mensagem? Fora o meio ambiente e sustentabilidade, tem mais alguma mensagem que a companhia tenha isso na sua pedra basal? Tem, a gente procura passar, né, a mensagem de respeito ao próximo, de coletividade, procura despertar empatia, né, na criança, porque a criança ela começa a perceber que ela tem alguma coisa em comum com um personagem, com o outro, mesmo que seja um defeito. Então a gente alerta que ninguém é perfeito, que todo mundo tem um defeito, então, e que isso é natural, né? Mas a gente fala de uma forma que não seja assim, julgando, olha, né? A gente mostra que você tem um defeitinho e que, né, a gente pode trabalhar em cima desse defeitinho para que a gente possa viver de uma forma melhor em sociedade. Então, quase uma psicanálise para crianças. A ideia é um dia a gente chegar a ser tão bom assim. Seria uma cena mais ou menos assim, as crianças estão entrando e você fala, senta que eu discuto. Senta no divã. Exatamente. Agora passando a palavra para Aline Pavani, que interpreta na Companhia Cordiais a Formiguinha. A companhia é cordial, mas a formiguinha não necessariamente. A formiguinha, ela não é muito cordial, não, porque... Nem é autocentrada, né? Não. Ela é mimada. Ela é mimada. Ela, além dela ter esse pecado, que é a preguiça, ela também é muito teimosa, não aceita um não como resposta. Tanto que a formiguinha desenrola a história por causa desse não que ela não aceita de nenhum dos personagens, né? Então o desenrolar é por causa da preguiça e da teimosia da formiguinha. Agora, é curioso assim, você ao montar o casting dos atores, você pegou 3 educadores, exceto a Aline, que não é educadora. Na verdade, a Aline já pode ser educadora, porque ela tem a licenciatura em artes cênicas, Já né? tem agora? Já tem. É uma formiguinha diplomada já? Eu vou ter a partir de junho. Em junho eu termino a faculdade oficialmente. Aí eu já tenho a partir de junho o bacharel e a licenciatura. Mas a licenciatura você já fez, né? A licenciatura eu já terminei o curso. Isso. Só preciso do diploma. É que o diploma demora mesmo para sair, mas o importante eu estou perguntando isso porque na formação do ator, né, na composição daquele ser humano, quando eles têm todos a mesma formação acadêmica, né, eles estão falando a mesma língua. Então, no palco, eu acho que isso repercute melhor, né? O jogo de vocês um jogar para o outro, vocês estão falando a mesma língua, vocês estão se entendendo. Pior se fosse um eletricista, um engenheiro, um aviador,
de campos muito remotos, muito distantes, e falar, e agora, né? Então, eu acho que o fato de estar entre educadores, isso deve ser uma coisa muito construtiva. Né? Facilita bastante. E todos, a gente tem uma química muito grande em cena, né? Então, é uma coisa que funciona. Ô, Thaís Santana, você também tem 2 personagens. Me explica uma coisa. Todo mundo que trabalha no teatro tem uma vida privada, tem uma vida particular, tem família, né? Anda de ônibus, sei lá, né? Atravessa a rua com aquela montoeira de carro. Como é que é ir pro teatro num dia de pânico? Chuva, alagamento de São Paulo, farol que não funciona, aí deu um monte de coisa errada, faltou luz, e você tem que interpretar os seus 2 papéis. Como é que é encarar esse desafio? Bem, é um clima, assim, de ansiedade, né? Porque, e ainda mais em São Paulo, que tudo pode acontecer. Inclusive, o nosso teatro, ele fica próximo ao estádio do Palmeiras, e lá tem shows, né? Tem jogos aos domingos. Então, nós já tivemos problemas com relação à apresentação, que era às 4, nós tivemos que atrasar para 5 horas, porque tinha gente para chegar e não tinha como chegar, não tinha lugar para estacionar, e aí você fica naquela apreensão, porque, né, tudo pode acontecer. E nesse dia você tem que se preparar, porque pelo fato de tudo pode acontecer, inclusive, assim, você esquecer um texto, tem que improvisar na hora, né? Que é uma coisa, assim, que acontece muito comigo, os brancos, mas ainda bem que eu estou entre atores bons, são atores que a gente faz um bate-bola, um jogo rápido, então eles sentem o meu desespero e eles me acodem ali naquele momento do improviso, né? Mas é interessante isso, porque realmente imprevistos acontecem, não só fora como no palco, e a gente tem que estar pronto para desviar desses percalços da vida, né? E tentar administrar da melhor forma possível. Mas que dá um medo de não conseguir chegar, de acontecer alguma coisa. No entanto, que nossos espetáculos são às 4 horas da tarde, a gente sempre combina 3 horas antes, então chegando em média de 1 hora, às vezes 12h30, para que tudo se organize a seu tempo e que a gente não tenha esses problemas. Nós já tivemos problemas com projeção, faltando 1 hora para a entrada em cena e o projetor queimou. Então, assim, foi outro improviso que a gente teve que correr atrás. Graças a Deus, a gente tem um diretor que é The Flash, ele é rápido. E quando eu fiquei sabendo, ele já tinha ido procurar outro e foi comprar no shopping, tudo para o nosso público. Que nosso compromisso é o público. Então, o que a gente puder fazer por eles, a gente vai fazer. Ouvindo você, me veio uma coisa à mente, né? São Paulo é o berço terreno da Lady Murphy, né? Se algo tiver que dar errado, vai dar errado aqui em São Paulo, né? São Paulo, exatamente. É o semáforo que apaga, é a luz que falta. Acho que pra quem mora em São Paulo tem que ser, entre aspas, um pouco meio ator também, né? Porque sempre acontece um imprevisto e você tem que improvisar. Agora me diga uma coisa, José Tomás. Você que é um dramaturgo com formação na Inglaterra, Uau! bebeu lá do cálice de Shakespeare, Sim, né? sim, eu me lembro. Eu te pergunto, quando você traz um texto e esse texto ele recebe várias incorporações, vários aditivos, mas é você que está assinando, então é uma responsabilidade. Você sabe que, assim, o núcleo duro foi você que bolou. E os outros atores, as outras pessoas colaboraram, né? Mas, assim, a estrutura, a ideia original é sua. Isso dá uma satisfação para a pessoa? Saber que, puxa, olha que
bacana que eu fiz. Sim, também eu não sou um autor. Eu nem me considero autor também, que esse é o único texto que eu escrevi, mas eu também não sou egoísta. E é legal ver que o colega que ele está contente com aquilo. Então eu vejo às vezes um texto que está lá, que é uma fala que está isso lá, coloca isso que vai dar certo. Ou então a Grazi, isso aqui, você não quer trocar essa palavra por essa, porque senão pode ficar dúbio e a gente pode acabar ofendendo alguém. Não tinha pensado nisso. Então eles são meus revisores e meus colaboradores também. Mas eu acho que me deixa muito contente saber que o pessoal está contente. E o João está aqui também, que ele não me deixa mentir se eu estiver falando besteira, que ele também já escreveu várias coisas. É muito gostoso você ver a obra pronta, depois daquilo que você sentou lá no computador e começou a escrever, e você vê que saiu, que você está vendo lá uma moça de formiguinha fazendo aquilo que você colocou no papel meses atrás. Então eu acho que é uma satisfação muito grande para mim. Qualquer colaboração é bem-vinda. Eu acho que eu nunca briguei por nada ainda, né? Não prometo não brigar, mas eu acho que com eles não vai haver isso não, porque as ideias que eles têm vêm só para agregar e para tornar tudo muito mais legal, muito mais divertido. Eu já entrevistei aqui no programa Terra Rara outros autores, outros atores. Inclusive tem uma peça de teatro que fala sobre veganismo, que é o Vampirinho Vegano, da Lu de Olivier. Da onde que surge isso, né? A formiga e a folhinha, vampirinho vegano. Então, o que vocês bebem para fazer uma coisa dessa? Na verdade, é uma adaptação, que tem uma professora, eu tenho contato com ela, inclusive, nas redes sociais, o nome dela é Ana Estélia. Ela foi minha professora de primeira série, ela começava toda a aula, todo dia, ela contava uma história pra gente. E é uma historinha que ficou guardada na gaveta do meu cérebro, lá que eu nem lembrava que existia. E quando a Grazi nos convidou para formar esse grupo, a gente sabia que a gente ia começar do zero, que a gente não poderia pegar um texto pronto por conta de direitos autorais. Eu estava pensando, tentar escrever um texto, e lembrei dessa história. Aí fui caçar no Dr. Google, como você disse, para ver se já não existia um texto desse. E daí que veio. Então, assim, é uma história que não foi eu que criei, eu peguei o cerne da coisa e transformei, junto com a ajuda deles, no que é hoje. Então, sou muito grato por eu ter conhecido essa professora lá, anos atrás, e que são coisas do destino, que é Deus que manda, e é isso, né? Mas são coisas que a gente... Eu acho que a criatividade que eu brinco muito com isso, né? Como o Einstein falava, que a criatividade é a inteligência se divertindo, né? E é uma coisa que eu gosto muito de falar, eu penso muito, nem sei se eu estou te respondendo o que você me perguntou agora. Eu acho que não, mas tudo bem. Você está derivando bastante, mas é muito bacana isso. Qual foi a pergunta? Bom, eu imagino as crianças gargalhando lá com vocês todos, né? Me diga uma coisa, ainda com você, mas me ancorando no que a Grazi já falou anteriormente. Uma das propostas da Companhia Cordiais é sustentabilidade e meio ambiente. Mas eu percebo no seu personagem, o açougueiro, um toque de veganismo e vegetarianismo. Sim, esse açougueiro, ele é açougueiro primeiro, que como cada um deles tem um defeito, um pecado, ele é extremamente vigarista, ele é mentiroso. Então, na verdade, ele não vende carne de vaca porque ele não gosta de matar nenhuma barata, né? E ele vende carne de soja, ele pinta a carne de soja de vermelho para deixar pendurado lá, para enganar o povo. Então ele fala que veio gente aqui querer fazer churrasco, tá lá comendo churrasco, mas é carne de soja, né? Porque a gente tem esse cuidado também, porque ele nunca mataria um animal, ainda mais um animal grande de chifre, né? Porque ele é gaúcho, porque é um absurdo sair matando por aí. Mas ele tem essa acho que nem tanto pelo vegetarianismo ou veganismo, mas para poder enganar o povo também. Mas a gente passa essa mensagem também, que não é bom sair matando os animais só ao bel prazer, simplesmente. Agora você me remeteu assim num flash à escolinha do professor Raimundo. Que honra, estou fazendo direitinho. Não tinha lá o vampiro brasileiro?
Ah, eu morria de medo do Beto Carneiro, gente. O Beto Carneiro, você tá me parecendo uma versão do vegano brasileiro. Ele tá aplicando um golpe, né? Ele tá tirando vantagem. É um Gerson, né? Ele não tá pelo veganismo propriamente dito. É mais a vantagem que ele tá tirando, né? Então é o vegano brasileiro, tá certo. Agora, o Senhor Fogo, me fala uma das características. O Fogo, ele morre de inveja, o pecado dele é inveja, porque ele nunca teve uma festa de aniversário que ninguém nunca disse pra ele quando ele foi aceso. Então, quando convidam o Fogo para uma festa de aniversário é para acender a velhinha e para ser apagado, né? Mas ele é radiante, ele entra sambando, ele tem um espírito quente. E ele fala na sustentabilidade que ele serve para ser útil e não devastador. Né? Ele nunca vai... Ele toma cuidado para que ele não se alastre e queime as florestas, que ele mate os passarinhos, os bichos. Então, ele tem esse cuidado, que ele tenta não se alastrar, porque ele é uma pessoa... Ele é útil, mas ele é uma pessoa descontrolada. Então, tem que tomar cuidado com ele. Mas é muito divertido, é um personagem que as crianças adoram, porque ele chega sambando, meu figurino é cheio de fita colorida, que minha mãe pregou uma a uma. Mas é isso, ele é totalmente diferente do açougueiro, né? Ele já é mais vivo, ele não é vigarista, mas ele tem o defeitinho dele que é a inveja, que tudo que ele queria na vida dele é ter uma festinha de aniversário, mas tadinho, ele não tem. E aí nos remete, né? O que é a felicidade? Bom, o papo vai continuar, mas agora eu vou chamar o nosso intervalo. Luiz, por favor. Terra rara. Bem-vindo, ouvintes, sou Rui Jacques. Vocês passarão a acompanhar o segundo bloco do programa Terra Rara, que hoje convida a Companhia Cordiais de Teatro, apresentando a quarta fornada. Vamos colocar assim, né? Fornada, de A Formiga e a Folhinha. Então, nessa quarta temporada, nós temos, com direção de João Paulo Rezec, trabalhos técnicos de Marcos Eugênio, o elenco composto por Aline Pavani, que interpreta a Formiguinha, Thaís Santana, que interpreta Dona Água e a Imperatriz Leona, Robson Alex Pinto, que interpreta Imperador Léo e Lenhador, Graziela Barduco, Dona Árvore e a Vaquinha, e José Tomás, Senhor Fogo e o Açougueiro. Muito bem. Eu chamo então agora para a gente conversar o José... O José já falou muito hoje. Mas eu falo mais. O José tá muito abusado hoje. Eu chamo o João Paulo... Tira esse microfone de mim. Afasta esse cara, né? João Paulo Rezec, você que é cineasta e que agora está se lançando, né, firme e forte no teatro infantil. Fala sobre a companhia e sobre essa peça. Fala em termos assim, o que é a companhia, sobre o seu olhar? Então, a companhia, ela é voltada mesmo para o público infantil. Desde o início foi esse intuito, uma companhia de teatro voltada para o público infantil. E teve aí algumas mudanças, teve troca de ator, no caso do Kenny Belfus, que saiu, entrou o Robson, que foi persuadido pela Graziela Barduco. As mensagens principais da companhia quais são? Então, a gente, na verdade, a ideia é que a cada peça, a cada texto tem algumas variações, mas o principal, o geral, assim, seria essa questão de sustentabilidade
e tentar, de certa forma, educar as crianças no sentido bom da coisa, de passar para elas os valores, de questões assim. Eu não digo nem essa coisa Caxias, né, da moral e dos bons costumes, para não ficar, porque não voltar aos tempos medievais, mas são, de certa forma, fazer com que as crianças aprendam pelo menos algumas coisas boas de respeito ao próximo, respeito à natureza, aos animais, enfim, tudo isso para que elas cresçam pessoas melhores. Na condução do trabalho de diretor, você pensa num binômio, apresenta um problema e na sequência apresenta a solução, ou isso não é uma preocupação, isso é meio que natural? Ou você forja o seu trabalho assim, os atores vão apresentar um problema, mas lá no final vai ter uma solução? Você diz em relação ao texto? Ao texto. Não, na verdade não. Na verdade a gente apresenta várias coisas, vários problemas e nem sempre essas coisas se solucionam, na verdade, porque é a vida, né? É a vida real. É a vida real, Então é nesse sentido da vida real mesmo. Alguns defeitos continuam, alguns defeitos os personagens prometem que vão mudar, mas você nunca sabe se eles realmente vão mudar ou não. Mas eles prometeram, né, no caso. Então você tem que... A criança, principalmente quando o Senhor Fogo fala, não, eu prometo que eu vou mudar e tal, eu que estou ali na técnica vejo que as crianças percebem isso. Elas falam, ele prometeu e tal, e não sei o quê. Então elas acreditam mesmo que se ele prometeu, ele vai fazer. E isso é legal também. Nós que somos adultos temos essa malícia de pensar, de duvidar da coisa. Ele falou, mas será que é verdade? As crianças não têm isso. O personagem falou é porque é verdade. A não ser que ele seja mentiroso como é o açougueiro. Aí as crianças sabem já. Isso está me remetendo, essa sua fala está me remetendo ao filme Meu Adorável Malvado, Meu Malvado... Isso. Meu malvado favorito. Quando tem a menina que fala assim, jura, juradinho, é por aí, né? Você está falando pra valer mesmo, né? Você só está jurando de araque, né? Mas a mensagem é essa. Vocês apresentam vários problemas e nem todos são resolvidos. Mas no decorrer da peça, praticamente todos apontam caminhos. Existe um apontamento de caminhos para solucionar, mas não quer dizer que vai solucionar. Por exemplo, que o lenhador fala de que cada árvore que ele corta ele planta mais e não sei o que e tal, parará, mas ele diz que o ar está poluído mesmo assim. Então você não sabe não sabe o que vai fazer, na verdade. O que ele tenta fazer a parte dele. Na verdade, a ideia é passar para a criança que está assistindo a fazer a sua parte e ver o que vai dar. Nem sempre vai dar certo, né? Muito bacana. Grazi, com relação à montagem da companhia, hoje, por exemplo, você estabilizou os atores, né? Isso. Você tem uma direção firme na mão do João Paulo, você tem um trabalho técnico firme na mão do Marcos Eugênio. Vocês têm um plano B para a companhia, caso um de vocês adoeça? Por exemplo, se o Marcos Eugênio pegar dengue, ficar dengoso, como é que faz isso aí? Como é que você resolve isso? Isso é uma coisa que a gente sempre pensa, mas a gente não tem substituto, a gente não tem ator stand-in. Então, até como a gente havia comentado anteriormente, a Aline estreou a primeira temporada com dengue. E ela é a personagem principal, a protagonista não tem como substituir. É que no caso dela, específico, ela já estava no final da jornada dengosa, né? Exatamente. Mas se pegar alguém no início, aí vai dar uma zica, né? Vai dar uma zica vírus. Porque, e é uma coisa que a gente conversa, porque é uma realidade, né? É uma coisa que pode acontecer. Eu, por exemplo, levei um tombo há uma semana e meia. Por Deus não rompi o ligamento, mas eu estirei 4 ligamentos. Estou fazendo um intensivão de fisioterapia, porque a gente está na véspera de voltar, né? Então... E aí você tem que estar em plena forma. Tem que estar, porque a gente tem coreografia, a gente faz dança no final.
Então, é uma realidade que a gente convive com ela, que assombra a gente, mas que no momento a gente não tem essa condição de ter alguém de stand-by, de ter alguém como substituto. Mas que a gente pensa nisso e tem medo disso, a gente tem. Diga uma coisa, Aline, você que é a formiguinha, o centro desse universo nessa peça, você está preparada para deixar de ser formiguinha na próxima peça? Ah, não, eu queria... Você quer continuar, né? Você quer continuar reinando. Ah, olha, eu me apeguei, sim, a essa personagem, porque foi uma experiência muito boa. Eu não tinha feito teatro infantil antes. Até porque eles me acompanham desde o início da minha jornada como atriz. Porque eu comecei, quando eu comecei a oficina, eu estava começando a carreira, digamos assim, né? Eu comecei com 16 anos a fazer teatro. Eu conheci eles com 18. Então, eles me ajudaram a ter muita experiência. Mas eu tô super disponível para qualquer pessoa. Você não chama eles de tio lá, não, né? Não. O tio. É a nossa caçulinha. Imagina, senão eles me batem, né? Mas eu me apeguei bastante à formiguinha. Eu tô aqui para o que der, eu tô aqui para o que der e vier. Se eles quiserem, eu acho que todo mundo tem que ter seu momento também de ser o protagonista, né? A gente não pode ser egoísta. A Grazi tem que ser protagonista, o Robson, a Thaís, o Zé. Então, eu gosto muito da formiguinha, mas eu quero que eles também tenham um momento deles de serem os protagonistas. Não, eu perguntei porque o meu papel aqui não é sempre de provocação, né? Então eu estou imaginando dias catastróficos para vocês, que segundo a Grazi não tem o plano B, né? Então vamos supor que a Thaís, né, fique com algum problema, né? Ou alguma solução. Ela ganhou um prêmio de 15 milhões na Mega Sena e ela vai comprar um teatro para ela, tem que sair em turnê aí e tal. Compra pra gente. Aí, se eu ganhar os 15 milhões, aí Casa o meu grupo comigo. tá resolvido. Tá resolvido, né? Não, aí o nosso sonho tá feito. Aí eu não Então, vou mas- largar nunca esse grupo. Então, mas a ideia é a seguinte, é só uma reflexão, é só uma cutucada no grupo, né? Imaginando que uma das pessoas, um dos componentes tenha que sair. Haveria entre vocês a capacidade de vocês mudarem? Por exemplo, o Robson pode assumir a formiguinha? Não, porque o teatro é mágico, o cinema é mágico, né? Teria que fazer uma adaptação, né? Se caso fosse o Robson, teria que ser o Formigão. A gente, eu acho que se o Robson tivesse, dando esse exemplo, né, que você falou, se fosse um homem que fizesse, ele faria sim, mas com adaptações, porque a gente tá aí pra isso, pra fazer os improvisos e as adaptações que a gente não sabe o que vai rolar. O destino é o destino. Então, se caso fosse um homem, teria que fazer essa adaptação, mas com certeza a gente conseguiria, sim. Assim, imaginando que vários papéis belíssimos do Marcos Nanini são papéis femininos, né? E mesmo no cinema, quando uma pessoa, né, do gênero masculino encena um papel feminino, o Robert Williams, Robert De Niro. o Robbie Williams, ele fez um filme onde ele se traveste de babá, né? Eu já fiz uma mulher no teatro, fiz a Madame Clécy no vestido de noiva do Nelson, né? Então, é um trabalho... É uma experiência magnífica. É uma experiência magnífica, E é um trabalho, assim, tremendo do ator, né? Pra Sim. poder não estereotipar. Exatamente. Né? É uma mulher, não é um travesti. Exatamente. Né? Não é uma briga de gênero. Então é complicado. Assim como você poderia E interpretar, é por maravilhoso. exemplo, um crocodilo, Sim, você poderia estar interpretando uma mulher, você poderia estar interpretando o planeta Mercúrio. com Não certeza. tem nada a ver o gênero. O Rei Sol. O Rei Sol, né? Né?
o ator tem que ser moldável, né, ao papel. Se tivesse que ser, que ele ser a formiga, seria um formigão, no caso. Então, a gente está aqui para isso, a gente está aqui para se adaptar, e nós somos profissionais, então eu acho que não teria problemas com isso. Eu vou chamar um pouquinho o Marcos, que faz parte da equipe. Marcos, no dia a dia dessa companhia, você chega e dá a sua contribuição. Sim. Teve algum dia que você não pôde ir e começou a dar um monte de pane, assim? Ou você está lá, assim, de forma religiosa? Você é pior que... Não, a gente procura estar sempre ali, porque como a Grazi disse, não existe um plano B, né? Então seria deixar... Porque, na verdade, você já é o plano B, né, cara? Você já é o plano B. Mas outro dia eu vi um especialista na área de aviação civil dizendo o seguinte, que quando numa viagem de um avião de grande porte, acontecem centenas de pequenas panes e os passageiros sequer ficam sabendo disso, né? E na maioria das vezes os pilotos e tal, o copiloto, eles conseguem contornar essas pequenas panes, e muitas vezes até o próprio avião, o sistema do avião trata de corrigir isso. Na parte técnica do teatro é mais ou menos assim, eu acho. Acontecem durante o espetáculo pequenas panes, né? Mas a plateia, na maioria das vezes, não percebe isso. Passa batido. Passa batido. Até porque existem os chatos, né? Lógico. Mas até porque a plateia vai ao teatro não é para observar a parte técnica, é para sonhar, né? Ela entra no espetáculo, ela quer sonhar, ela quer ver aquilo acontecendo. E é mais ou menos assim. Depois que o avião decolou, tem que ir até o fim, com panes ou sem panes, né? Não tem essa de... A não ser que aconteça uma pane muito grande e o avião caia. Então, as pequenas panes, elas vão acontecer e acontecem sempre. Às vezes atrapalha a concentração do ator e tal, mas o ator também tem que estar preparado para isso, né? Ele sabe que isso pode acontecer. Então, é mais ou menos isso. Decolou o avião, começou a peça, ela tem que ir até o fim. Não dá para parar no meio e dizer, vamos voltar aqui porque está errado, né? Então, a gente, voltando à sua pergunta, a gente tem, se assumir o compromisso, principalmente numa companhia tão pequena, assim, tal, né? A gente tem que estar lá e ir. Você é uma pessoa da tripulação que não pode deixar de estar a bordo, né? Exatamente. Muito bom. Thaís, você me falou na outra edição do programa que você já teve uma pane, sim, um esquecimento, né? Os outros atores da companhia vão lançando dicas, né? Imagino que seja mais ou menos isso o código entre vocês, né? Fala uma fala e dá uma ênfase numa palavra para ver se pega no tranco, né? Para ver se dá aquele start, né? A plateia não percebe isso. A plateia é muito raro. É muito raro. Eu acho que nunca percebe. Muito difícil. Quando a gente está com os atores bons, a gente está afinado, é difícil perceber, né? Então, a minha sorte é que a formiguinha está antenada, e o meu marido na peça está antenado, que tem uma fala, que eu engasgo toda vez que eu tenho que falar, e quando eu consigo falar bem, eles fazem festa lá atrás, que é o tal, que tem uma frase, que é uma deixa para a formiguinha, que eu pergunto dos preparativos para a festa. E eu esqueço de perguntar, eu me empolgo tanto na minha fala, que é um bife grande, que eu vou falando, quando eu termino de falar... Eu fico olhando pra eles. Tipo assim, gente, ninguém vai falar, e era eu. E nesse dia o branco foi tão grande que assim, você sabe, né? Um jogo. O que é o teatro? O teatro é um jogo dramático, é um jogo que você tem que estar concentrado
e você tem que estar de olho nessas panes. As panes não são só técnicas, são na representação também. E aí nesse dia eu joguei para minha amiga Aline, bate-bola, jogo rápido, e aí ela olhou para mim, nisso ela já olhou para o Leão, mas foi tudo tão rápido. Se eu te falar que isso foi em questão de 3 segundos, foi. Mas para nós, que estávamos ali, parecia uma eternidade. É uma eternidade, né? Agora, é lógico, o público não vai perceber. Aí ela arrumou uma saída. Está magnetizado, né? Eles estão encantados. Eles estão vendo, ainda mais que a nossa é a primeira cena, que a formiguinha entra, se apresenta e a gente entra, né? E aí, foi logo na primeira cena. E essa frase é uma frase tão simples e tão... Ela cabe tanto no texto que eu não sei porque que eu esqueço ela. Eu não sei, eu já virei o texto de ponta cabeça. O Zé, eu acho que já deve ter me xingado 1000 vezes, porque eu e o Robson somos os improvisos do espetáculo, a gente adora improvisar, né? Então o pessoal se mata lá, fala assim, caramba, você nem para falar. E o diretor, é claro, né? Ele também aplaude lá. Eu vejo, quando eu consigo falar a festa dos preparativos, ele dá um salto lá, Thaís, consegui. Mas então... a sorte é que os atores não só são bons, mas são generosos também. Porque não é sempre que isso acontece no teatro. Tem ator que não ajuda, tem ator que não ajuda o outro ator em cena. Tem ator que adora que o outro ator se ferre para roubar a cena. E graças a Deus isso não acontece na nossa companhia. Os atores são generosos, eles se ajudam. Então, isso é bom. Fazem jus ao nome, né? São cordiais. Exatamente. Né? O que eu percebo é o seguinte: o texto é um texto forte, né? Porque fala de sustentabilidade, de forma transversa fala sobre veganismo, né? Tem a direção firme também do João Paulo, né? Agora, no que tange a vocês, eu fiquei encantado com essas firulas que tem em cada personagem, né? No caso do José Tomás ser um açougueiro gaúcho, porém que dá o aplique, né? Da carne vegana. É porque a gente tem um cuidado, como a gente faz 2 personagens, que eles sejam bem diferentes um do outro. E eu tenho muita dificuldade de mudar o tom de voz. Eu pensei em fazer uma voz mais grossa, uma voz mais fina, uma voz fanha. Aí eu pensei, se eu fizer isso, eu não consegui segurar. Eu pensei, vou pensar num sotaque. Aí eu pensei, carne, churrasco, gaúcho. Foi por isso. Foi ato contínuo, né? Foi. Mas porque a gente tenta, que nem o Robson faz um leão super diplomata, depois ele vem de um caipira da roça. Thaís também faz uma dona água piruona, e a Grazi também, com as 2 personagens dela, a gente tenta fazer diferente. Tanto é que tem quando a gente se apresenta depois, tem criança que vai, mas cadê o fogo? Cadê a vaquinha? Que eles não percebem que são os mesmos atores. E eu fiquei assim também bem iluminado com a ideia de trazer questões da atualidade, a companhia, né, Cordiais, trazer para a atualidade das crianças os temas que são recorrentes. Por exemplo, a problemática de falta de dinheiro, de falta de recursos para a condução do reino chamado Brasil, né? Quando a gente sabe que não falta dinheiro, né, é só uma parte administrativa, mas que não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, e de repente o Rei Leão, né, do Robson, tem uma ideia brilhante de reusar o papel higiênico. Olha, você sabe que você não pode dar essa ideia para político brasileiro? Com certeza. Não pode dar, não pode cair nessa bobagem. Porque, olha, você não sabe no que vai dar isso, cara. Tem a probabilidade deles justamente, né? E ainda que está tendo, por enquanto, o papel higiênico para ser usado, né? Pois é. Então, na Venezuela já nem isso, né? Pois é, né? O que é um grande problema. Depois nem Lava Jato limpa, né? Não. E aí vão usar as folhinhas da dona árvore, né? Para outra. O que ela não vai gostar muito, nem né? um pouco. Se toda a problemática é justamente em torno da folhinha,
Imagina se forem tirar várias dela para esse uso, né? Não, o que eu acho bacana no texto que o José Tomás fez é assim, tá muito parecido com o Brasil de hoje, né? Você pega um assunto nada a ver e aí você pega a parte que menos interessa dele e fica circulando em cima daquilo. O âmago do problema todo mundo esquece, né? Então vocês, usando para a linguagem da peça, o problema não é uma folhinha, tá certo? Nem de perto, uma árvore, quantas folhinhas que tem, né? Mas é bom que a gente perca muito tempo nessa república de bananas falando sobre uma folhinha. Enquanto a gente está falando da folhinha, a gente esquece o resto, né? Então, de uma forma muito transversal, né, o texto do José Tomás é brilhante nisso, né? Porque ele pega uma coisa nada a ver e gera 40 minutos de polêmica, né? Muito bom. Para variar, né, uma hora faz puft, né, virou fumaça. Eu agradeço a presença de João Paulo Rezec, que é diretor da peça A Formiga Folhinha. Obrigado pelo convite e convido a todos para a nossa 4ª temporada. Mais detalhes com o Rui Jacques. Muito bom. Agradeço também a presença do Marcos Eugênio, responsável por trabalhos técnicos. Obrigado e vamos ao teatro. Muito bom. E no elenco temos a Graziela Barduco, encenando Dona Árvore e a Vaquinha. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço de coração, muito obrigada. Espero também todos no teatro. Vai ser uma honra receber vocês todos lá. Legal. A Thaís Santana, que interpreta Dona Água e a Imperatriz Leona. Então, eu finalizo com uma frase célebre da minha Dona Água. Ora, muito obrigada pelos elogios, muita polidez de sua parte. Teatro, uma grande alegria, né? Agradeço também a Aline Pavani, que interpreta o centro do universo do formigueiro, né? A formiguinha. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra estar aqui nesses minutos e vamos ao teatro, esperamos vocês. Muito legal. Agradeço ao Robson Lex Pinto, que interpreta o Imperador Léo com ideia de jirico, né? E o lenhador, né? Com ideias boas, né, lenhador? Obrigado pelo convite. Foi uma tarde deliciosa aqui com você, Gostoso, né? E com vocês aqui todos da rádio, viu? Muito obrigado. Agradeço também a presença do José Tomás, o senhor dos textos. Não é o senhor dos anéis, é o senhor dos textos, né? Não, que interpreta o senhor Fogo e o açougueiro. Muito obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade de poder divulgar a nossa peça e vamos levar as crianças. E é diversão não só para criança, é dos 4 aos 90 anos, então vamos levar a família toda ao teatro. Apresente então a peça pela última vez, Grazi. Então a gente vai voltar com a nossa 4ª temporada da Formiga e a Folhinha, lá no Amado do Dito Fábrica de Arte, a partir do dia 9 de abril, sábados e domingos, às 4 horas, fica na Aimberê 236 em Perdizes. Mais informações no ciacordiais.com.br e a gente também, nessa temporada, está vendendo ingresso através do ingresso rápido. Então, através do ingresso rápido, você pode garantir já com antecedência seu ingresso para essa temporada. Obrigada, gente. Muito bom, agradeço aqui a condução dos trabalhos técnicos por Luiz Deganello e agradeço em especial a você que nos acompanha, está sempre nos prestigiando com a sua audiência. Esperamos que o recado dado sobre a peça A Formiguinha e a Folhinha tenha sido dado de forma cordial. Aguardo. Mais do que cordial. Aguardo vocês no próximo programa Terra Rara. Até lá.